igreja, que a paz esteja com todos, amém? Quem já pôde sentir a presença do Espírito Santo? Aleluias. Quem crê que Ele está aqui? Aleluia. Fecha os seus olhos agora. Pede para o papai estar usando a minha vida para estar falando com você. Não aquilo que você queira ouvir, mas aquilo que você precisa. Papai, Ele conhece cada um de nós. E o papai, Ele sabe como está o estado pessoal e espiritual, emocional nosso. Querido Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas desde o início. Que Ele possa nessa noite estar pairando sobre nós. Que nesse momento agora, Pai, eu sei que o Senhor está olhando na nossa direção, eu sei que o Senhor está nos vendo. Nós precisamos tanto do Senhor, nós necessitamos tanto do Senhor, assim como esse ar que nós estamos respirando. Pai, em nome de Jesus, rasgue o céu e desce nessa noite. Vem, Pai, fazer tudo aquilo que já foi decretado no mundo espiritual. Não deixa eu atrapalhar o teu mover, Pai. Pai, me esconde nesse momento agora atrás da tua nuvem de glória. Toma minha vida, Pai. Que nesse momento agora, Pai, o Senhor possa estar usando a minha vida como vaso de barro. Usa os meus lábios, Pai. Faça nessa noite a tua vontade, o teu querer, tanto aqui na terra como aí no céu. E a igreja diz, amém, igreja. Como que é maravilhoso, igreja, estar na casa do nosso papai. O mundo aí fora pode estar desabando, mas quando nós entramos pelaquela porta, oh Deus, saber que nós temos um Deus que nos vê, que nos ouve, que fala conosco. Um Deus que caminha no nosso meio, na nossa direção. Um Deus que olha para cada um de nós individualmente e nos conhece de dentro para fora. E esse Deus está aqui. E olha o título que Ele me deu nessa noite para estar ministrando no teu coração, como Ele já ministrou no meu, quando eu estava ali preparando essa palavra. Tirando os entulhos da alma. Tirando os entulhos da alma. Vou estar lendo para você a palavra do Senhor em João. João capítulo 7, versículo 38, são palavras de Jesus, que diz assim: pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. São palavras de Jesus. Ele nos fala que rios de água viva brotarão do interior de quem crê nele. Sabe, igreja, quando nós aceitamos Jesus, esse rio de água viva, ele começou a brotar, ele começou a fluir dentro de nós. Jesus, Ele quer que nós jorramos esse rio de água viva para o mundo. Não só para o mundo, mas para as pessoas do nosso convívio, pessoas mais próximas de nós. Mas infelizmente, igreja, muitos de nós não estamos fluindo desse rio de água viva. Porque estamos tão cheios de entulhos. Estamos tão cheios de lixo que o inimigo tem colocado dentro de nós e não tem deixado nós fluirmos esse rio de água viva. Palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de todas as coisas, guarda seu coração. Sabe, filho, olha como isso é sério. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração. Eu sempre oro para Deus me ajudar a estar guardando o meu coração. Porque é daqui que procede a vida. Esses dias, sabe, filho, eu fui viajar. E eu ali conversando com uma pessoa muito próxima de mim.
E essa pessoa começou a chorar porque ela passou por algum tipo de situação. Quando a palavra do Senhor fala para nós guardar o nosso coração, é guardar de coisas ruins. Coisas ruins que já aconteceu na nossa vida, ou às vezes que está acontecendo, ao ponto de nos adoecer. Então, como eu disse para vocês, que eu estava conversando com essa pessoa muito próxima de mim, ela tinha passado por uma situação junto com o esposo dela, e ela estava ali chorando e falando comigo, a situação do esposo dela. O mais triste é que os dois passaram pela mesma situação, mas ela reagiu de uma forma e ele reagiu de outra. E ela estava falando que a situação já tinha sido resolvida, mas ele ficou ali remoendo aquilo. E o inimigo, vocês sabem como que o inimigo é sujo. O inimigo nos conhece, ele sabe de todo o nosso proceder, de toda a nossa caminhada. Ele sabe o que tem acontecido ou não com as nossas vidas. E infelizmente essa pessoa, por ela ter ali ficado remoendo aquilo, ela deixou essa tristeza entrar dentro do coração dela, ao ponto dela adoecer. E é isso que o inimigo quer fazer com cada um de nós. Por isso Deus deixou bem claro, filho, acima de todas as coisas, guarda o seu coração. O versículo continua dizendo, guarda o seu coração, pois dele dirige o rumo de sua vida. Sabe, filhos, é nós que escolhemos como vai ser a nossa vida. É você que escolhe como vai ser a sua vida, se vai ser bem sucedida ou se vai ser um fracasso. A escolha é nossa. Que direção, filho, que rumo você está indo? Deus te trouxe aqui para te falar, assim como Ele ministrou no meu coração. O seu coração não é um depósito de lixo. O nosso coração, igreja, não é um depósito de lixo. Porque se o inimigo conseguir entulhar o nosso coração de lixo, não vamos fluir essa água, esse rio de água viva. Por isso que eu disse que muitos de nós não estamos fluindo esse rio de água viva. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, eu vou estar lendo alguns versículos aqui para vocês. Aqui fala sobre Isaac. Isaac era o filho da promessa. E nesses capítulos que eu vou estar lendo aqui, relata que o inimigo, ele entulhou os poços de Isaac. Versículo 12 diz assim: naquele ano, quando Isaac plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Sabe, filho, assim como Deus abençoou a vida de Isaac, Deus continua o mesmo. Você é Isaac dele, Ele quer te abençoar. E o versículo 13 diz: Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Versículo 14 diz que Isaac adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejavam. Os filisteus eram o inimigo. Os filisteus invejavam ali a vida de Isaac, a prosperidade de Isaac. Assim como o nosso inimigo, ele nos inveja de ver que nós servimos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, um Deus vivo, um Deus que está conosco todos os dias. E o inimigo nos inveja por isso. Ele não quer ver nenhum de nós bem, ele não quer ver nenhum de nós prosperando, ele quer ver nós na derrota, no fracasso. E o versículo 15 diz
que por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Versículo 18 diz: reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado. Depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Sabe, igreja, essa história nos leva, nos serve como ilustração. Os poços fala da nossa vida com Deus. Os poços falam do nosso relacionamento com Deus. Quando Jesus, igreja, ele veio habitar no nosso coração, esse rio de água viva começou a jorrar dentro de nós. Você lembra como era a tua vida antes de Jesus ter te chamado, ter te escolhido? Quem era você antes? E depois, quando Ele encontrou com você, que você aceitou Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida, você era seco, mas quando você aceitou Ele, Ele fez esse rio começar a jorrar dentro do teu coração. E o inimigo aqui, quando se trata do inimigo, é o diabo. E as terras que o inimigo foi entulhando ali, os poços, fala dos entulhos, dos lixos que o diabo tem jogado dentro do nosso coração. Quantos entulhos que o diabo tem jogado dentro do nosso coração. Sabe, o inimigo olha para nós, e quando ele vê essa fonte jorrando dentro de nós, essa fonte jorrando, essa fonte de água viva, quando ele vê você prosperando, quando ele vê nós prosperando, ele tem inveja de nós. A palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, versículo 14 e 15 diz que Isaque adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus invejavam. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque. Sabe, filhos, o inimigo olhou para Isaque, viu ele ali prosperando em todas as áreas. O inimigo disse: eu preciso fechar os poços dele. É assim que o inimigo, quando ele nos vê, eu preciso fechar o poço daquela mulher. Eu preciso fechar o poço daquele homem. Porque ele não quer ver nós fluindo, ele não quer ver nós prosperando. E o inimigo, ele começou ali a tramar estratégia para destruir a vida de Isaque. E ele tem tramado estratégia para destruir não só a minha vida, mas como a sua vida também. Porque é o papel dele. É o papel dele. Ele veio para isso, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para nos destruir. Mas Jesus, o amado da nossa alma, ele veio ao contrário, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância em todos os sentidos. Oh, Pai. E aí, como eu disse, aí o inimigo começa a fechar ali com terra os poços de Isaque. Ele começa ali a entulhar os poços. E é isso que ele tem feito com muitos de nós. Todos os dias, igreja. Eu não sei quanto a tua vida, mas todos os dias o inimigo tenta entulhar os meus poços. Todos os dias ele tenta jogar as setas dele para sujar o meu coração. Todos os dias ele joga alguma coisa na nossa vida, filhos.
como ele tem jogado na vida de muitos o medo. Quantos aqui às vezes têm um medo? Vem um medo. Eu não sei quanto a você, mas às vezes a gente tem medo até da situação que anda acontecendo aí fora. E ele vai nos entulhando com medo. Medo às vezes de uma separação. Medo às vezes da sua vida financeira que está desabando. Medo às vezes de uma doença que do nada apareceu. É o papel dele. Ele quer nos entulhar. E quantos têm sofrido de ansiedade? Quantas pessoas têm sofrido desse maldito sentimento de ansiedade? E por que não falar de tristeza? Quantas pessoas estão se afundando na tristeza, ao ponto às vezes de sentir vontade de morrer? Quantos passa pela mente, para que viver? Às vezes passa na mente de cometer suicídio. E é isso que o inimigo tem feito com muitos de nós. Porque eles nos entulhando. E é uma tristeza. É uma tristeza, uma angústia, uma dor. E o que dizer da incredulidade que ele tem colocado dentro do nosso coração? Às vezes colocando dúvida em nós, será que realmente vai acontecer? Será que realmente vai acontecer todas essas promessas que Deus deixou escrito na palavra? Será que realmente eu e a minha casa vamos servir o Senhor? Será? E o inimigo vai nos entulhando com sentimento, colocando os lixos dele, lixo de inveja, lixo de ciúme. Ele vem com as mentiras dele. Ele vem nos enchendo de soberba, fazendo com que nós venhamos achar que nós somos alguma pessoa. Ele vem com avareza. Ele vem com egoísmo. Ele vem com vício. Ele vem com os lixos dele. O que dizer do orgulho? Orgulho esse que vai tomando conta do nosso coração. Que às vezes nós temos algum ressentimento com alguém, que isso nos deixou magoado com alguém. O orgulho tomou conta do nosso coração ao ponto de nós sabermos da verdade o que nós temos que fazer, mas nós não ia até essa pessoa por causa desse maldito orgulho. Quantas pessoas estão aqui dentro, igreja, estão magoadas, estão ressentidas com alguém. Olha o que a palavra do Senhor fala a respeito disso em Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que tem alguém, que alguém tem algo contra você. Olha aqui que nós lemos, não é você que tem algo contra alguém, é se você saber que tem alguém que tem algo contra a sua vida. Isso é muito sério. Isso aqui, o versículo continua dizendo: deixe sua oferta ali no altar. É para você deixar a sua oferta no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. O que nós entendemos aqui? Se você souber que tem alguém que tem algo contra a tua vida, é para você vir deixar a tua oferta no altar. Vá até essa pessoa, se reconcilie com ela e depois ofereça a sua oferta para o Senhor. Senão o papai não vai receber a sua oferta. É muito bem claro, se você souber, não é você contra a pessoa, mas se você souber que a pessoa tem algo contra você, é para você ir até essa pessoa. Isso é muito sério. O que nos separa, igreja?
O que nos separa do amado da nossa alma é o pecado. O Pai disse: se você não perdoar aquele que te ofendeu, tampouco o Pai vai nos perdoar. Tampouco o Pai vai perdoar os nossos pecados. E o que faz separação de nós com o nosso Deus é o pecado. Como eu disse aqui pela manhã, sábado nós tivemos uma reunião ali na sala ali dos pastores, e o pastor falou algo, sabe, filho, que o que nos impede às vezes ter deixar o nosso coração sujo, com algum ressentimento, com alguma mágoa, com uns entulhos, isso nos impede de nós ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei como que está a tua vida, mas o teu papai sabe como que está o teu estado, como que está o seu proceder. Isso tem te impedido de você prosperar. Quantos estão com a vida amarrada por causa desse maldito orgulho? Se você sabe que tem alguém que tem algo contra você, se reconcilie com essa pessoa enquanto é tempo. Ou se você tem algum ressentimento com alguém, procure essa pessoa enquanto é tempo. Para de ficar comendo só as migalhas que têm caído da mesa do seu Senhor. O teu lugar é sentado à mesa, comendo o banquete que Ele já preparou para você. Sabe, filho, um poço entulhado não tem vida. Um poço entulhado não tem valor. E quantos de nós estamos assim? A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo. Você tem fama de estar fluindo, mas está morto. Mas está entulhado. Sabe, filho, onde o inimigo vê vida, ele coloca morte. Nós continuamos sendo um poço, mas um poço entulhado, um poço cheio de lixo, um poço sem valor. E diante do teu papai você tem muito valor. Diante do nosso papai nós temos valor. Sabe, filhos, o inimigo pode ter entulhado a sua vida, mas Jesus nessa noite, Ele te trouxe aqui para te dizer: é hora de desentulhar esse poço. É hora de desentulhar esse poço. Você vai voltar a fluir esse rio de água viva, não só para o mundo, mas para todos aqueles do seu convívio. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 18 diz que Isaac, o filho da promessa, diz que reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus havia fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Sabe, filho, isso daqui que nós lemos, que Isaac, ele voltou, reabriu os poços que seu pai havia aberto. Isso nos remete lá no início, quando Deus nos chamou. E nós permitimos. Você lembra como você, igual eu disse aqui, como você era antes? Eu lembro como eu era antes. Eu estava toda entulhada, cheia de lixo, eu estava no pecado. Mas eu fui permitindo Deus me encavar. Deus foi cavando e tirando. Isso aqui, filha, tem que sair. O orgulho tem que sair, filha. A mentira tem que sair, filha. Esse vício tem que sair, filha. E o papai foi me encavando, eu fui permitindo ele me encavar, até a água começar a brotar lá do meu interior e começar a jorrar esse rio de água viva. Foi o que ele fez comigo um dia, e foi o que ele fez com você. Aí nós começamos essa jornada, nós começamos essa caminhada com ele, nós jorrando esse rio de água viva.
mas o inimigo viu. E ali na nossa trajetória, na nossa caminhada com o amado da nossa alma, ele foi colocando entulho, ele foi jogando os lixos dele novamente. E nós não vigiamos, nós não guardamos aquilo que Deus um dia diz para nós guardar. Acima de todas as coisas, filho meu, guarda o teu coração, porque dele é a fonte de vida. E nós não guardamos o nosso coração, igreja. Quantos de nós não guardamos o nosso coração? Deus ministrou forte essa palavra no meu coração. Há entulho dentro do meu coração. E Jesus, o Filho da promessa, Ele quer reabrir novamente o nosso coração. Ele quer tirar todo o entulho que o inimigo começou a colocar através da nossa trajetória, da nossa caminhada. Jesus está aqui, igreja. Ele quer nos desentulhar esses lixos que o inimigo foi colocando dentro de nós, não deixando nós fluirmos. Por isso que muitos de nós estamos sem direção, estamos sem rumo, porque estamos com o nosso coração entulhado. Oh, papai, oh Deus, oh papai. Sabe, igreja, quando Isaac, diz que quando Isaac reabriu os poços, quando ele foi tirando ali, reabrindo os poços, tirando as terras, a água estava lá dentro. Isaac só precisou tirar os entulhos. Deus te trouxe aqui para ministrar no seu coração. A água está dentro de você. Ele fala para você nessa noite, filho, deixa eu começar a te cavar novamente. Deixa eu começar a te cavar novamente. Deixa Deus começar a te cavar novamente, para que a água volte a fluir dentro de você. Eu não sei, filho, o que tem te entulhado. A única coisa que eu sei é que hoje vai sair. Eu não sei se é medo, se é incredulidade. Eu não sei se é vício, se é orgulho, se é soberba, se é mágoa, se é tristeza. Mas hoje Ele te trouxe aqui e Ele fala para você, hoje vai sair. Se você se permitir, Ele te cavar novamente. A escolha é sua, continuar entulhado ou deixar Ele te cavar para o rio voltar a brotar dentro de você. Fecha os seus olhos. Oh, Deus lindo, Deus maravilhoso. Oh, papai, nós lemos que Isaac, ele prosperava em tudo, pai. Sabe, igreja, eu não sei se você lembra, o nosso pastor, ele disse que ainda esse ano, ele profetizou que ainda esse ano, aquilo que você pediu para o seu papai, ainda esse ano vai acontecer na sua vida. Ele mesmo diz que o ano de 2025 ainda não acabou para você. Foi profetizado, filho. Filho, se coloca agora diante do teu papai. Fala para ele, coloca a mão no seu coração se você pode. Se permita, fala, Deus, tudo que está aqui dentro do meu coração, Pai. Tudo que está dentro do nosso coração, Pai, que está atrapalhando esse rio de água viva, Pai, fluir dentro de nós, arranca, Pai. Pode arrancar, o Senhor tem liberdade para arrancar. O Senhor tem liberdade para fazer tudo que o Senhor já decretou no mundo espiritual, que o Senhor vai fazer nessa noite, Pai, em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Pai, não é o que nós carregamos para o lado de fora. O que importa para o Senhor é o que nós carregamos
do lado de dentro de nós, que é esse rio de água viva. Eu coloco cada um que está presente aqui nessa noite sobre as tuas mãos, sobre os teus cuidados. Pai, não permita, Pai, em nome de Jesus, não permita nenhum de nós sairmos daqui da mesma maneira como nós entramos. O teu poder, Pai, está neste lugar. Vem, Pai, neste lugar com a tua glória, Pai. Enche esse lugar com a tua glória, Pai. Enche esse lugar com a tua glória e com a tua presença. Eu coloco cada um deles, Pai, individualmente sobre as tuas mãos, e eu sei que as tuas mãos está estendida sobre nós. Você recebe essa palavra? Então aplaude a Ele, glorifique e exalta o nome dEle. Oh, Papai, aleluia, aleluias.